Está no ar o nosso Linha de Fogo de todas as quartas-feiras. Eu sou Haroldo Silva Udura. A direção técnica hoje de Lucas Felipe, a direção de produção do amigo Nico Martins e também a direção geral do jornalista e professor Hildo Silva. A entrevista hoje começa forte, começa firme. Estamos na fase agora de entrevistar os pré-candidatos a governo do estado. Primeiro dessa série é João Rodrigues, ex-prefeito de Chapecó, pré-candidato a governador pelo estado de Santa Catarina nessa eleição, com uma vasta aliança com o MDB, Progressista, a Partido Progressista, a União Brasil, enfim, e o PSD. Seja bem-vindo, João Rodrigues. É uma honra tê-lo aqui no Linha de Fogo da nossa UniTV. Bom, primeiro, um prazer imenso, meu querido amigo Dura, que está aqui na UniTV para conversar com você, com a população de Tubarão e todos aqueles que nos acompanham, para que conheçam um pouco mais do meu trabalho, da minha história, para que você possa fazer uma avaliação na hora de escolher o futuro governador de Santa Catarina. João, demorou, a gente que escreve política, que fala sobre política, demorou, a gente dizia assim, pô, o João já teve um lançamento brilhante lá 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás. E aí a oposição diz, não decolou. Quando a gente percebe esse ano 2025, você vem como um rolo compressor, vem com a chapa pronta, com a chapa praticamente consolidada, com o MDB, com o Chodini, com o Espiridião Amin, com a União Brasil, enfim. Essa é a chapa dos seus sonhos? Olha, eu vou te dizer, sempre foi a chapa dos sonhos, mas muito difícil de concretizar. E ela aconteceu de uma forma muito natural, eu diria, é uma aliança formada de pessoas que têm um pensamento semelhante. O Partido Progressista e o MDB, que são adversários históricos, se alternaram ao poder durante ao longo da história de Santa Catarina junto com o PFL. E aí que está por que Santa Catarina é o melhor estado do Brasil. Porque esta gente governou esse estado. Ora MDB, ora PP, ora PFL, que é o nosso PSD. E agora nos juntamos todos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, com todas as experiências juntas, para oferecer ao catarinense um modelo novo de governar. Modelo adotado por mim em Chapecó, com 5 mandatos de prefeito, 4 em Chapecó, entreguei a prefeitura com 90%. Então eu já me sinto vitorioso. De ter feito essa aliança já é uma grande vitória. Agora, a consequência é o eleitor me conhecer melhor e compreender o que nós queremos oferecer para o catarinense. O eleitor te conhecer melhor, quando você foi secretário da Agricultura, eu lembro muito bem, você percorreu o estado de ponta a ponta. Você acha que o eleitor não te conhece, hein? Ele até sabe que eu existo, mas a política renova bastante, né? Então, em muitos lugares as pessoas falam, o cara lá de Chapecó. Tanto é que a pesquisa, quando a gente faz, em quem você votaria, Jorginho, Merizio, João Rodrigues e fulano e Beltrano, eu tenho um número. Mas quando coloca João Rodrigues prefeito de Chapecó, eu cresço 4%. Porque a pessoa faz uma referência ao prefeito de Chapecó. Então é natural que agora na campanha as pessoas, primeiro, conhecer melhor a minha história. Segundo, a minha gestão, o que é que eu fiz? Nós criamos um modelo de governo que é exemplo para o país em todos os itens. E é isso que eu quero mostrar, que eu quero fazer em Santa Catarina como governador. Agora, qual é a expectativa, né? Eu que te conheço muito bem, sei do teu talento, com certeza, isso tem que ser falado publicamente. Do teu talento, na forma de administrar e a tua gestão, você não precisa falar, a gente percebe quando vai a Chapecó. Mas qual é a expectativa de fazer uma eleição exitosa, ao mesmo tempo propositiva? Bom, o primeiro passo é a aliança, isso nós já temos. Segundo, ter conteúdo para poder mostrar. Nós não vamos fazer uma campanha de ataque ao governador, não é isso, eu acho que não cabe mais isso. Mas nós vamos apontar os erros do governo e dar o caminho. Não é só criticar, nós vamos apontar o erro e dizer como é que a gente vai resolver o problema, para poder Santa Catarina avançar de verdade. Até porque eu acredito, e eu penso assim, e fiz isso em Chapecó, nós fizemos um mandato de 40 em 4 anos. Eu coloquei 1 bilhão e 900 milhões em obras e modernizamos a cidade inteirinha. Primeiro autódromo internacional, estádio, arena, 100% pavimentado o perímetro urbano da cidade, 60 quilômetros de pavimentação na área rural, mais de 40 quilômetros de vias duplicadas. Eu dupliquei mais vias em Chapecó do que o Estado duplicou.
Eu dupliquei mais na prefeitura de Chapecó, além de cuidar da população, saúde, educação. Então, como é que nós vamos fazer? É mostrar o que fiz, como farei e pontualizar os erros do atual governador. Agora, por que o senhor tem evitado, nessas entrevistas que o senhor tem dado, nessa pré-campanha, o senhor tem evitado de falar, não é falar mal, é fazer uma campanha como se fazia antigamente, né? A gente dizia taque no pau, né? A gente dá-lhe crítica. Hoje, parece que a campanha ela está bem tranquila em relação. O senhor, por exemplo, evita criticar o Gelson Merizo, do centro-esquerda. O senhor evita, como acabou de falar, evitar mal do governador Jorginho Melo. O senhor está procurando fazer críticas em cima de ações de governo, de comparações? Exatamente. Eu quero comparar a minha gestão de prefeito de Chapecó com a gestão do governador no estado de Santa Catarina. Por que eu atribuo? Por que eu não estou aliado ao governador? Não é que eu tenho algo contra, eu não sou inimigo dele. Eu tive o convite do presidente Bolsonaro para ser candidato ao Senado. Se eu aceitasse a época, eu seria candidato a senador na chapa do governador Jorginho como candidato do presidente Bolsonaro. Mas eu tenho amizade e relacionamento com ele e fiz uma opção de não me aliar. Porque a vida da gente é tão curta para a gente andar numa eleição com quem você não acredita naquilo que ele está fazendo. Não que eu não confie no governador, não, eu não acredito no governo dele. Porque não é possível, alguém gasta 200 milhões numa publicidade e não fez a entrega, gastou mais em propaganda do que em defesa civil. Gastou muito mais em propaganda do que em muitas obras, mais em propaganda do que reforma escola. Para mim não funciona isso. Eu acho que a mídia é necessária, você tem que divulgar os atos do governo, mas tu tem que ter entrega. E agora a mídia acaba, dia 4 de julho termina, sai do ar. Aí o catarinense vai começar a procurar tudo aquilo que foi propagado. Não vai encontrar. Você vai encontrar a estrada boa. O que é uma estrada boa no governo atual? É a revitalização e recapeamento de uma via. Isso é normal, é natural. Uma via nova, aí nós temos algumas novas rodovias que foram pavimentadas, mas pelo ex-governador e concluídas pelo atual, que tem méritos também. Mas no conjunto da obra, você vai ver que a educação catarinense afundou, não cresceu. Você vai ver que o governador lançou programas que eu acho interessantes, mas faltou planejamento, estratégica para poder atender uma demanda catarinense. E muita propaganda, pouca entrega, e principalmente na área da saúde nós vivemos um momento delicadíssimo, talvez um dos piores momentos. Tem avanços? Tem, mas tem problemas que o governo não teve capacidade de poder enfrentar para diminuir o sofrimento de uma população. Nós vamos falar uma página, um capítulo mais da saúde, mais da educação, porque eu sei da sua proposta nesses dois segmentos. Mas mesmo assim, eu gostaria de voltar a esse assunto. A política brasileira, a política que nós vivemos, ela é ruim em algum ponto, quando ela não dá continuidade de um gestor de uma boa obra, as pessoas acham que tem que interromper aquela obra porque é do anterior. Tem que dar continuidade, porque quem ganha com isso é a população. E governos são eleitos para a população, não para ele próprio. O senhor é dessa de quanto pior, melhor, em relação a obras do governo anterior para o governo atual? O senhor vai dar continuidade a algumas obras boas de Jorginho Melo? Eu atribuo que o governo do governador Jorginho Melo um governo velho. Não na idade, na prática, na atitude. Porque aquele tempo, mas há muitos anos atrás, era uma rivalidade na política brasileira que o que um prefeito fazia, outro não fazia. Tanto é que o Brasil foi acostumado com um canteiro de obras abandonadas porque um não dava sequência e outro. Essa política arcaica, antiga, que não traz benefícios. E o governador voltou a praticar isso. Nós temos exemplos, centenas de exemplos, de obras importantes que o governador suspendeu e não andou. Eu vou te dar, por exemplo, o acesso que liga Chapecó ao município de Ceará. Essa obra tinha sido licitada pelo ex-governador, a primeira etapa foi concluída, mas a segunda etapa o governador Jorginho suspendeu, demorou 1 ano e meio para tocar, agora começou a obra, está lá uma via toda esburacada, arrebentada, o acostamento não existe, e a empreiteira responsável pela obra entrou de greve. Então a população está padecendo porque o governo parou a obra. Você pega a ponte aqui do Laguna que liga aí ao Pontal, uma ponte que estava licitada, era só executar, estava resolvido. O governador suspendeu a obra, a população está padecendo. Por quê? Porque é coisa do ex-governador.
Qual é o meu compromisso com o catarinense? Assumir o governo e concluir todas as obras paradas ou que não foram iniciadas do ex-governador e do atual. Eu costumo concluir. Obra parada é prejuízo para o catarinense. E o povo padece com isso. Então, eu sou completamente contra governo que para a obra ou suspende obra porque não é da sua autoria. Assim a gente está terminando um bloco, né? Porque eu gosto quando o meu entrevistado fale bastante, tenho o que falar. Eu sempre digo, senta na minha frente, quem não tem o que falar fica mudo. Mas quem tem que falar e vai falar muito, né? Aqui no Linha de Fogo, o programa já diz tudo, no Linha de Fogo. Mas é interessante essa estatística que nós temos de obras paradas no Brasil inteiro, né? Eu li a respeito sobre isso, né? E é também interessante que governos não concluem obras de outro governo, né? E você acaba de dizer que não, vai fazer, vai falar e que é o importante para a população. Você tem que ter, primeiro, obras, conclua, programas de governo do ex que dão certo, toca, continua e melhora. Você não precisa encerrar, melhora. Por exemplo, vamos lá, universidade gratuita. Eu vou mudar. Eu quero ter uma página só para isso. Então deixa para depois esse aí. Depois do comercial, a gente volta aqui com o pré-candidato ao governo do estado, João Rodrigues, que a coligação ainda não tem nome, né, João? Não, ainda não, mas já temos em mente. Temos em mente. Já está em mente aqui essa aproximação. Não podemos antecipar, eles pegam da gente, eles copiam. Tá bom. Aqui com o João Rodrigues, no nosso Linha de Fogo pela nossa UniTV. Já voltamos em seguidinha. Estamos de volta com Linha de Fogo aqui nesta quarta-feira, hoje, conversando com o João Rodrigues, pré-candidato ao governo do estado, né, aqui em Santa Catarina. Ex-prefeito de Chapecó renunciou a uma prefeitura onde, né, era o seu segundo mandato, enfim. Mas tem uma situação, João, que eu fico assim admirado. Só você mesmo, para tentar conseguir unir o útil ao agradável, ou o inimigo do passado com o amigo de presente. Eu me refiro a unir no mesmo lado o MDB e o progressista de Espiridião Amin. Eu lembro, eu participei das eleições passadas, e você também, que tem 10 eleições, todas elas vitoriosas, você lembra muito bem que MDB e Partido Progressista, PDS, não se bicavam nem na Felipe Schmidt. Se encontrava é como Avaí e Figueirense. Todo mundo virava o lado. Hoje você conseguiu essa façanha que eu acho na política interessante e moderna. Como é que foi essa articulação de juntar esses partidos, João? Eu acho que foi possível, primeiro, porque eu respeito todos. Segundo, eu tenho relação de amizade com o MDB e com o PP. Eu sou eleitor do Espiridião Amin há muito tempo. Só não votei em 2 eleições, aliás, 2, que foi uma no Luiz Henrique e outra no Raimundo. E tenho respeito pelo MDB. Então, a facilidade de conversar com o MDB, a facilidade de conversar com o Partido Progressista, e mais as articulações conduzidas pelo presidente do nosso partido, Heron, facilitou. Na primeira reunião que nós tivemos em conjunto, ela foi marcante, porque eu vi uma declaração do governador Eduardo Pio Moreira para o Espiridião Amin, na frente, na primeira conversa. Diz: olha, Espiridião, meu voto é teu porque você é o melhor senador que nós temos no Brasil hoje. Então, quando tu vê uma declaração de um adversário histórico, reconhecendo no seu adversário a sua qualidade, nós estamos erguendo a régua da política de Santa Catarina. Nós temos homens qualificados, homens preparados, gente que construiu uma história, mas que tem a humildade de reconhecer o valor do seu adversário. E nós estamos convivendo, já estamos aí na 3ª semana, andando pelo estado junto, no mesmo carro. Eu, Antídio, Carlinhos Chiodini, Espiridião Amin, e é uma amizade fraterna, algo que parece que nunca fomos adversários. Então é isso que nós estamos mostrando para o Brasil. Santa Catarina está dando uma aula de que a política é mais do que uma disputa, é mais do que um debate, é mais que uma discussão, é o bem-estar de uma sociedade. E é isso que nós fizemos. Então tu note bem quem é que está brigando com quem aqui. Nós não brigamos, nós construímos. E o que eu te disse, você tem todos os ex-governadores em vida, desde Jorge Bornhausen até o Moisés, que é o último governador, estão todos comigo na caminhada. 3 ex-governadores disputando a eleição comigo. Então eu sou um privilegiado por isso. Quer dizer, nós temos a possibilidade de fazer um governo de excelência,
com a minha experiência que eu adquiri em Chapecó e ainda estou adquirindo, eu quero focar na inteligência artificial, na tecnologia. Eu visualizo Santa Catarina daqui a 4 anos. Eu vejo esse estado num patamar que jamais teve. Esteve em momentos como estava e é um estado de destaque pela força do catarinense, pela nossa indústria, pelo nosso comércio, pela força de quem aqui mora, quem aqui trabalha. Mas falta a mão do governo, falta o dedinho do Estado em daquele upgrade que se chama tecnologia, inteligência artificial, infraestrutura, saúde, educação de qualidade, ter visão, olhar para além do muro. É assim que eu fiz em Chapecó. Olha, eu construí um autódromo internacional. Qual é o prefeito que fez isso no Brasil? Chapecó fez, eu fiz. Eu fiz uma arena, um estádio, que é a Arena Condá. Quem é que fez? O Chapecó fez. Eu estou fazendo uma outra arena com 60 milhões. Entreguei agora, vamos inaugurar no final do ano. Que é uma arena multiuso para atividades esportivas para 5 mil lugares. Quem é que fez? O Chapecó fez. Qual é a arrecadação de Chapecó? O senhor falando tudo isso, me dá a impressão que... Eu peguei... Uma arrecadação... Ela é generosa. Eu peguei a Chapecó em 2021 com 1 bilhão e 100 ano. Eu entreguei agora com 2 bilhões e 300. Então nós aumentamos 1 bi e 200 milhões a receita de Chapecó. E sem aumentar impostos. Por quê? Porque nós fizemos a economia girar, movimentar, a cidade investir. Investidores do Brasil vieram para Chapecó. E a cidade vive um clima de otimismo. É isso que eu quero trazer para o Estado. O otimismo que o empresário, que o trabalhador, que a juventude, que as pessoas estejam animadas. Mas o que eu vejo nos dias de hoje no cenário catarinense? É só briga política. É só lacração de rede social. O assunto é o quê? É um negócio que não está ficando bom. Eu sou um homem conservador, sou de direita, preservo as minhas raízes, trabalho diuturnamente para melhorar a vida das pessoas, mas as pessoas estão ficando de lado. As prioridades não são mais para o governo. O governo só tem uma prioridade, é lacrar na rede social. Ora nós temos que ter o 22, 22. Pelo amor de Deus, não foi isso assim no Estado. PL tem seu valor, claro que tem, mas não desvalorize o MDB, não desvalorize o PP, não desvalorize o PSD. O próprio PT, que é nosso adversário histórico, ele é necessário. Você tem que ter a necessidade de ter o adversário. A hora que você eliminar todos, acabou. Você imagina se não tiver o Grêmio, não tem Inter. Se não tiver Avaí, o Figueirense não existe. Tem que ter o calor e o inverno, tem que ter inverno e verão. Então, na vida pública é isso. Eu prefiro um adversário forte contra mim do que um fraco. E é assim que eu fiz em Chapecó. Eu enfrentei adversário forte, que é o PT. Na primeira eleição, eu ganhei por 5 mil votos. Na última eleição, eu ganhei por 99 mil votos de diferença. Quer dizer, eu fiz 83% dos votos. Eu combati o bom combate. Que tu te empenha. Então, o que eu quero é isso. É dizer, catarinense, a partir de janeiro, o que você vai menos ouvir falar da boca do governador é partido. Nós não vamos lacrar em rede social. Eu vou cumprir minha missão, que é cuidar do catarinense e cobrar de Brasília solução dos problemas da nossa terra. Esse é o foco que nós queremos adotar. O senhor costuma citar, aliás, como está citando agora, a gestão de Chapecó, do senhor, como credencial para governar Santa Catarina. Quais os resultados o senhor considera mais importantes para o catarinense, que diz assim, olha, eu fiz essa gestão, esse projeto, esse programa, eu acho que cabe em Santa Catarina? Bom, primeiro, você tem que avaliar o que um líder é. Ele tem que liderar na hora difícil. E eu liderei Chapecó na hora difícil, que era a hora da pandemia. No pior momento da história da humanidade, eu liderei o movimento, eu não me escondi debaixo de uma cama. Chapecó, eu consegui liderar um processo que foi modelo para o Brasil. Na tragédia das escolas e os atentados, Chapecó virou modelo para o país também, com trabalho de segurança em escola, onde eu coloquei detector de metal, portões eletrônicos e coloquei os guardas para poder cuidar das crianças. Mas o que nós temos lá de exemplo? A educação pública de Chapecó, ela pode ser trazida para o Estado. De que maneira? No mesmo modelo que eu adotei, que é valorização dos professores, respeito para os profissionais. Nós não tivemos um dia de greve sequer durante o meu mandato todinho. Nunca tivemos um embate, pequenos debates com o sindicato, mas pontuais. E nada de desrespeito.
Mas o que eu quero trazer? Hoje, Santa Catarina, o Brasil, vive uma verdadeira epidemia com moradores em situação de rua, com dependência química. Isso é um problema que afeta Tubarão, afeta Joinville demais, afeta Florianópolis. E eu adotei uma política pública em Chapecó que também virou modelo para o país. Nós tiramos os moradores em situação de rua porque eu tive uma atitude. Você foi matéria do Fantástico. Fui matéria do Fantástico, questionado pelo Fantástico. O senhor não gostou muito daquela matéria, né? Porque houve alguma mentira naquele meio? Completamente, uma matéria tendenciosa, e o que me revoltou, porque o repórter, quando esteve lá, ele se emocionou ao ver o que ele viu. Só que a pauta que veio da direção da Globo era uma pauta que não poderia ser positiva. E ele tentou construir, o que ele tentou construir? Primeiro, que seria um programa de governo que poderia ser eleitoreiro, logo no meu primeiro ano de mandato, que este programa, eles tentaram buscar um defeito e não conseguiram. Então eu digo, não, peraí, isso não vai estragar o que eu estou fazendo. Então ter coragem de encarar a Globo respeitosamente eu tive. O que eu faço no meu governo? Eu vou criar um programa de internamento involuntário em Santa Catarina para a retirada de todos os moradores de rua das cidades em convênio com as prefeituras, criando centros de acolhimento no estado, no mínimo 6, em polos regionais, todos na área rural. O estado vai construir. A prefeitura vai ser parceira para que o morador em situação de rua de Tubarão, a prefeitura vai ter uma equipe que vai trabalhar, mas ela vai ter onde levar. E essa estrutura vai estar na região rural. Isso é promessa ou é realmente fato? Realização que eu fiz em Chapecó. Vai estar no seu programa de governo? Vai estar no programa de governo. Isso é para cuidar de seres humanos. Não é só tirar esse ser humano da rua. Essas pessoas que estão aí são vítimas da própria escolha. Mas ali tem pai de família, tem filho, tem esposa, tem criança, tem de tudo. Tem que ter empatia por eles. Eu trato eles com respeito, com dureza, mas com respeito. Você vai lá em Chapecó, quando eu ando onde eles estão, eles me acolhem, eles não têm medo de mim, não me agridem, não embravecem, me pedem ajuda, me procuram, olha, me ajuda, cara, me ajuda. Não, então é isso que eu consegui fazer e é isso que eu quero fazer em Santa Catarina. O modelo nosso de gestão, ele é pautado na coragem, na determinação e no foco. Eu sou o tipo do gestor que eu crio a linha de atitude e a equipe que cria a solução. Então, quando eu digo, olha, nós vamos fazer um programa YX, a maioria do meu governo, das ações do governo em Chapecó, são de ideia minha. Eu que construí isso. Desde um parque, do modelo do parque, o engenheiro que vai ter que fazer da maneira que eu sugeri. Eu não sou um imperador, mas eu pesquiso, eu estudo, eu vou, eu vejo, eu converso, eu vou na casa. Esta é a forma que eu mergulho no governo. Eu nunca percebi em 10 mandatos o que é o poder. Eu nunca senti o poder. Eu sempre usei o poder para as pessoas, para beneficiar o cidadão. É por isso que 83% da população votou em mim e 90% aprova meu governo agora. Por que as pessoas estão aprovando, se politicamente boa parte não se alinham a mim partidariamente? Que as pessoas não olham meu partido, olham a minha atitude. E é isso que Santa Catarina precisa ver. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, conversando hoje com o pré-candidato a governo do estado nesta eleição, o ex-prefeito da cidade de Chapecó, João Rodrigues. Voltamos em seguidinha com o nosso terceiro bloco aqui no Linha de Fogo. Lembrando que o programa sempre será repetido na sexta, sábado e domingo, e quantas vezes necessário for preciso. Voltamos já aqui com o nosso Linha de Fogo com João Rodrigues. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, no terceiro bloco, hoje conversando aqui, né, de uma forma propositiva, o João Rodrigues, ex-prefeito de Chapecó, pré-candidato, né, a governo do estado, visitando a nossa região, principalmente a Amurel. 4 dias na Amurel, que é muito importante, né? Para você conhecer, você conversar. Muita gente está conversando com o João e ele está aqui na nossa Amurel nesta semana. Ô, João, me perguntaram se você gosta de polêmica e leva desaforo para casa. Você não é desse estilo, né? Bateu, levou? Bateu, levou. Como é que é, João? Bateu, levou. Não tem essa de... Não, eu não vou morrer de infarto e nem de AVC. Acabou que falou, levou. Não, você sabe que é o seguinte, a pessoa que engole isso infarta. Mas eu sou equilibrado, muito equilibrado. Agora, não
Não admito que alguém ultrapasse os limites. Ô, João, na tua chapa, aos 45 minutos, ainda vai ter as convenções, podia ter tempo para tudo. Mas foi descoberto uma liderança muito forte do meio norte ali, que é o Antídio Lunelli, deputado Antídio Lunelli. Eu, que escrevo política e conheço um pouquinho desse meio, eu nunca vi uma feição tão feliz ao ser escolhido um pré-candidato ao Senado. Agregou mais a sua chapa, segundo nossa análise, agregou mais também ao Espiridião Amin, e quem perdeu é quem não quis Antídio Lunelli. Antídio Lunelli, ele vem para somar na chapa de João Rodrigues? Olha, eu te diria... Na composição, eu falo chapa, mas composição. Com certeza. Não existe uma andorinha só fazer verão. Então não adianta. Nós somos um grupo político. E nós estamos apresentando para Santa Catarina uma verdadeira seleção. Você pega Espiridião Amin, o melhor senador do Brasil. Isso não sou eu que digo, é fato. É o melhor senador do Brasil, Santa Catarina tem. E nós não temos o direito de não reconduzi-lo ao Senado. Agora, quando tu traz o Antídio Lunelli, que tem um perfil que eu respeito muito, Antídio, primeiro, é um dos maiores empresários de Santa Catarina. Não precisa de dinheiro, não depende de emenda parlamentar, não tem nenhum processo em aberto. Fala o que pensa, age do jeito que quer. Ele é um homem reto, de direita e duro. É um italianão que, se precisa, ele quebra uma mesa em defesa do interesse da população. Por que esse perfil me interessa para estar na nossa chapa? Porque o cenário brasileiro está de cabeça para baixo. O Supremo Tribunal Federal invadiu todo o território do Legislativo. Nós estamos com gente inocente presa há muito tempo, com julgamentos equivocados, condenações erradas, gente honesta sendo presa. Agora, semana passada, condenada a 17 anos de prisão, empresária de Corupá, por causa que deu R$500 para pagar um ônibus para um grupo que foi a Brasília. Esse empresário nunca sonhou na vida que alguém ia fazer uma baderna. E aquele grupo de Corupá que foi, ninguém fez nada errado. Foram para protestar, um protesto é normal. Pega 17 anos de cadeia. Então por que nós temos que ter? Não adianta você ter um senador com o rabo preso. Tenha quem está com o rabinho limpinho, com o pezinho limpo. Então por isso que Antídio Lunelli soma e acrescenta na nossa chapa, como Espiridião Amin, mas é o que Santa Catarina tem de melhor no momento. Que tem conteúdo, conhecimento, o homem que sabe da carga tributária, que está derretendo a empresa brasileira, o homem que gera mais de 5 mil empregos, o melhor prefeito da história de Jaraguá do Sul. Então nós estamos com uma equipe que o catarinense precisa analisar com mais profundidade. Não só pela paixão partidária. Como nós somos um Estado de direita, primeiro vem a paixão. Não faça isso. Olhe também pela paixão, mas olhe pelo conteúdo, pela qualidade. Então, para mim, a vinda de Antídio Lunelli acrescentou e muito na nossa coligação. O sul do Estado, a qual estamos inseridos, ele tem 1 milhão de votos. E nenhuma chapa a governo do Estado, nenhuma composição colocou alguém do Sul. Temos 1 milhão de votos. Eu pergunto, eu soube, um passarinho me contou, que o senhor recebeu a visita de uma grande liderança em Chapecó, de um deputado. Teríamos chance, pelo menos, de emplacar uma suplência no Senado? O Sul do Estado? Existe uma possibilidade muito grande, porque agora, definindo os 2 senadores, o primeiro suplente do Antídio Lunelli, num acordo entre Espiridião e Antídio, a gente participa, deverá ser do Partido Progressista o primeiro suplente. O primeiro suplente de Espiridião Amin deverá ser do MDB. Depois, a segunda suplência, aí é uma discussão a ser feita também de sangue cruzado. Mas tem espaço. Agora é uma discussão que será feita logo aí na frente. Mas o sul de Santa Catarina está muito bem representado no nosso grupo político, com lideranças como Clédio Salvaro, o melhor prefeito da história de Criciúma, um líder nato, com a presença de Júlio Garcia, o maior articulador da política catarinense que participa da nossa aliança. Então nós temos esse grupo que está coeso neste projeto, além dos candidatos do MDB, dos demais partidos que compõem a nossa coligação. Nós temos aqui o Betinho Kirten. Betinho Kirten, que é um grande nome, que está temos o João Marcelo, né? O João Marcelo aqui em Tubarão. Que é candidato a deputado federal. Nós temos a filha do Edinho, que é nossa pré-candidata também. Então nós vamos ter um número de líderes que estarão conosco para o governo do Estado que nos enriquece e nos alegra muito ter esse grupo conosco.
Mas mesmo assim, eu particularmente com a rodada que dei ontem, e quero te confessar, eu fui à Laguna. Eu fiquei impressionado, não sei se o governador foi lá, andou por dentro da cidade. Não é você ir na prefeitura fazer uma assinatura. Eu andei, os pescadores me levaram para andar de barco, conhecer o porto. Eu vi aquela situação, eu fiquei encantado e apavorado. Como é que Santa Catarina desperdiça o porto de Laguna? Esse porto que já teve navio de 90 metros de comprimento. Esse porto que já foi parada de muitos navios no passado. É um porto desativado. O que é isso, meu Deus? O Santa Catarina não deu valor a isso. Eu vou, obviamente, então logo assumo o governo, já vou contratar uma empresa para fazer completamente o desassoreamento, a retirada das pedras para aumentar o calado, e nós vamos fazer um porto pesqueiro, especificamente pesqueiro. Por que pesqueiro? Porque a pesca industrial hoje está em Itajaí, mas não cabe os barcos mais lá devido aos navios que utilizam aquela praça. E o porto pesqueiro permite que os barcos de pesca que vêm do Rio Grande do Sul cheguem aí na Laguna. Consequentemente, a indústria da pesca também vem para a Laguna. Aí nós vamos ter indústrias gerando emprego, movimentando a economia, enriquecendo a cidade de Laguna, que dá reflexo em Tubarão e em todo o sul do estado. É um desperdício que nós vimos ali. O senhor, como conhece Santa Catarina, conhece bem o sul do estado, quando foi secretário da Agricultura, o senhor já chegou até o senhor algumas demandas do sul do estado? Para não falar só da Amurel? Não, com certeza. Cada vez que eu faço uma rodada, onde eu vou, converso com as lideranças, eu observo as pendências e as demandas. O incrível, mas por incrível que pareça, eu tinha uma certeza de que muito daquilo que eu estou vendo estava pronto. Era obra realizada, era favas contadas. Mas eu estou vendo não foi nada, não avançou. O que está ali é aquilo que o Moisés deixou e que foi dado sequência. A estrada que liga a Laguna a Tubarão era para estar pronta 2 anos atrás, não está concluída até hoje. A ponte, conforme te falei, desistiram da ponte. É uma ponte arquitetônica, é uma obra de arte, faz parte do contexto do turismo daquela região. Nós vamos ter agora um El Niño cruel que vem aí pela frente, as medidas tomadas pelo Estado são insuficientes. Evidente, que foi feito uma dragagem, ajuda, mas tomara que seja suficiente para evitar um alagamento como nós tivemos em outros tempos. Então eu te diria, eu vou atrás do problema. As pessoas me mostram, eu olho e já sei o que fazer. Veja só o que eu vou fazer na Laguna. Além de revitalizar o porto e botar um porto de pesca, na retroárea nós vamos fazer um grande projeto de ocupação para a colocação de praça de alimentação, feira de artesanato, ambiente para você conviver, para que quando o turista passar por Laguna, vá até o porto. O modelo do Porto Madeiro. Com isso, a ideia é poder atrair também os navios de turismo que passam por essa região, que façam um ponto de parada na terra de Anitta. A maior heroína brasileira, uma das maiores do mundo, é daqui. E pouco valor se dá. Anitta é uma guerreira, uma mulher que está enterrada em Roma. E se devido o valor, nós temos que resgatar essa história. O Cadorinho é um especialista nesse assunto. Mas nós temos que ter o Parque da Anitta para as atividades, para os eventos. Laguna é uma cidade antiguíssima, aqueles prédios maravilhosos. Então tem que ter a mão do Estado para fazer uma revitalização, para que aquilo vire também um ponto de apoio, porque turista já tem. Agora qualifique, melhore para aumentar a receita e a renda daquela gente. Voltando à eleição, as últimas pesquisas, porque agora, nas 3 meses para cá, as pesquisas são quase semanárias, né? E aí, quem está na frente está feliz, está quieto, tal, e quem está um pouco atrás parece que reclama, mas não é reclamar, é pela fidelidade da pesquisa, pela verdade da pesquisa. E o senhor contestou publicamente em vídeo uma dessas pesquisas. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral derrubou. Se a Justiça mandou tirar do ar, está errada. Mas de qualquer maneira vamos atribuir que esteja certo. Isso que o senhor disse, que concorda que o governador atual... Está na frente. Tá, né? Mas eu vou te dar um dado. O governador com sua equipe fizeram postagem, 70%, nós com 15%. Vamos atribuir a verdade à pesquisa. Só que, 15 dias depois, saiu uma nova pesquisa, o governador teve uma queda de quase 20%. De 70 caiu para 52. Essa pesquisa é feita por um veículo de comunicação, mas coloca o governador com 52%. Eu, na pesquisa, eu tinha 15 e fui para 20,4%. Quer dizer, eu estou na crescente e ele está na descendente, ele está na queda.
Agora, quando termina toda a campanha publicitária do governo, a gente vai do tete a tete. Eu estou comemorando o resultado. Será que a praga de Luiz Henrique de 2002... vai se repetir? Pode Luiz se Henrique, repetir? nessa época do ano, ele tinha 4%. Tinha 4%. Eu estou com 20,4%, tenho 16 a mais que ele. O Espiridion tinha quase 70%. O Jorginho tem 52%. É mais 3 pontos que ele caia, já nós estamos com o segundo turno. Agora, eu preciso levar para 30% o nosso número, de 20 para 30 é 10 pontos. É só começar a campanha, começar a mostrar meu trabalho, as pessoas me conhecer melhor e também as pessoas olhar melhor para o Estado e ver o que não foi feito e por que não foi feito. E a oportunidade é fazer visita nas regiões. Com certeza, conversar, ouvir as pessoas, mostrar o nosso sentimento, a maneira que eu quero cuidar do povo. E as pessoas percebem, olha para mim, olha para o Jorginho, você percebe no governador Jorginho o estilo, é um jeito, eu não quero contestar o jeito dele. Mas você olha para mim, você sabe como é que eu faço. Eu só me acordo de madrugada para ver se as pessoas estão bem. Durmo tarde por opção. Trabalho como um prazer e lazer. O meu lazer é trabalhar. Eu não sou escravo do trabalho. O trabalho é que é meu escravo. Eu judio do trabalho. Porque eu me dedico, eu faço. Eu gosto de ver o legado, de ver a coisa pronta. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco. Vamos para o quarto e último bloco hoje conversando. Uma conversa muito boa com o pré-candidato ao governo do estado, João Rodrigues. João Rodrigues. A gente fica assim porque... Tá com saudade? Saudade. João Rodrigues é o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso Linha de Fogo, do jeito como ele é. Voltamos em seguidinha para o nosso quarto e último bloco. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, conversando hoje com o pré-candidato ao governo, João Rodrigues. Ô, João, eu deixei por último 2 assuntos que eu acho que vai entrar muito no debate político, né, até as eleições. Todo mundo vai tratar desse assunto porque é uma necessidade ímpar da população, que é a saúde, como fazer, né, mudar, né, como fazer a mudança, se é que está ruim em Santa Catarina. Se o seu modelo também de Chapecó, o senhor vai aplicar se governo for, se eleito for. Como é que o senhor quer fazer uma mudança na saúde, se é que está ruim em Santa Catarina? Bom, a primeira mudança na saúde é trocar o governador. Você tem que... Como é que tu muda a saúde? Troca o governador. Porque ele já teve tempo, durante os 4 anos, de poder melhorar o sistema de saúde do Estado e não melhorou. Recentemente até havia cobrado, o secretário cobrou dele, e disse, não, mas dinheiro não falta. Não é o dinheiro, é a gestão, determinação. Por que eu penso? Eu cansei de estar no meu gabinete na prefeitura de Chapecó e eu recebi no WhatsApp uma mensagem de um cidadão que estava lá no atendimento na unidade de saúde, que fazia 5 horas que estava lá. Eu saía do gabinete, eu ia lá na unidade de saúde para saber por que não atenderam. Aí eu descobri o problema. Então comigo, por exemplo, se eu estou no governo, e eu recebo a notícia de que o Hospital Regional de Chapecó, que é o caso lá, não está fazendo mais transplante renal, não vai mais. Eu pego o avião e vou a Chapecó, porque aquilo é prioridade. Por que não estão fazendo se lá é credenciado para isso? Por que estão mandando para Blumenau? Eu vou lá, eu não vou mandar secretário. Eles vão resolver na hora esse assunto. Vão retomar os transplantes de rim na hora, porque eu vou fazer isso. Agora, o governador não pode receber as notícias no jornal e mandar o secretário. Não mando, não. Eu tomo providência. E se não der, eu limpo tudo, tiro todo mundo fora. Tira. O povo é prioridade. Então, você só muda e melhora o sistema de saúde. Primeiro, tem que ter pulso. Segundo, você tem que ter equipe técnica. Terceiro, veja como funciona em outros estados que está dando certo e copia. Isso é um fato. Você tem que fazer isso. Não é só a remuneração. Você tem que ter gestão. Os prédios públicos do Estado, hospital do Estado, de propriedade do Estado, aquele que não está funcionando direitinho, eu vou transformar de 100% SUS, não vai ter atendimento privado. Só vai atender o SUS, quem quiser trabalhar é SUS. Não tem nada de cobrar e pagar nada. Mas eles não vão sustentar, João, eles não conseguem. Um hospital só pelo SUS não vai sustentar. O Estado paga. Por que não é feito isso hoje, então? Não vai, porque não quer opção. Por que não fizeram no passado também? Opção. O senhor acha que vai ter esse tipo de condição de fazer isso? Aqui é a linha de fogo, João. 18 bilhões em caixa sobrando de dinheiro e o povo não sendo atendido é justo? Cigava que tem 18 bi no caixa e as pessoas não fazem um transplante de rim?
O cidadão não consegue fazer uma cirurgia de média complexidade? Que é isso? Eu paro o hospital, tiro todo o serviço privado dentro, vai operar, é SUS, é 24 horas. E cirurgia vira 24 horas também. Ah, falta lei de UTI, abre mais 10. As pessoas estão padecendo, o povo está penando. Você tem a ônibus terapia, eu aposto contigo que hoje tem gente aqui de Tubarão saindo daqui para fazer consulta em outros lugares, com especialistas. Não pode ter que fazer aqui. Credencia os serviços aqui. A não ser altíssima complexidade, e tem os polos, mas a média, você não vai viajar não, vai fazer aqui. Regionalização do sistema regulatório. Vai ser regionalizado, não é mais em Florianópolis como é hoje. Então, para mudar, você tem que ter, primeiro, coragem. Eu fiz isso. É a primeira cidade no Brasil, Chapecó, reduziu o Bolsa Família de 7.500 famílias para 3.000. Porque eu fui atrás disso e mandei que minha equipe fizesse uma revisão total para poder botar pessoas no mercado de trabalho. Chapecó também tinha a fábrica do atestado. Fui na unidade de saúde para entender por que tem tanta gente tirando atestado e o doente não consegue ser atendido. Mudamos a regra do jogo, acabou. Hoje as pessoas estão sendo atendidas no serviço de saúde e os atestados vai para quem está doente. Pelo que eu estou entendendo, então, o senhor coloca a saúde do Estado como um moribundo, uma saúde doente? Não se aproveita nada hoje dessa saúde do Estado? Não, aproveita. De alguns programas dentro do Estado? Aproveita. Não é terra arrasada. Mas quando você para de fazer transplante de rim, é tragédia. É porque você não tem, eu não tenho, mas pega um familiar seu, o pobre, ele arruma como doador o pai, a mãe, o irmão, o marido. Aí ele vai lá para fazer o transplante, que é intervivos, é só marcar o horário. Não, aqui não faz, você vai ter que ir para Blumenau, andar 500 quilômetros de ônibus, tirar um rim a 500 quilômetros. Você tem que ter empatia com o cidadão, você tem que ter respeito pelo pobre, respeite essa gente. Eu fico revoltado, porque eu entrei na vida pública, por isso que eu sei com 90% de aprovação do governo. Porque eu acho, o que é a verdade? Rico não precisa de governo, ele só precisa que o governo não atrapalhe a vida dele. Desburocratize e não aumente os tributos, é isso que a gente precisa. Quem precisa de governo é o pobre. Então a saúde vai ser uma das suas maiores bandeiras nessa campanha. Prioridade 01, prioridade, saúde e educação. E educação, então, para melhorar os índices do Estado, da educação pública catarinense, o senhor acha que não está bom esses índices hoje apresentados, do IDEB, coisa parecida? Não. Como é que está Chapecó, já que o senhor quer levar muitas coisas de Chapecó para o Estado? Chapecó está numa crescente. O Ministério da Educação esteve em Chapecó recentemente para conhecer os nossos serviços na área de educação. Nós recebemos muitos prêmios, mas o nosso IDEB era muito ruim. Nós melhoramos em muito e precisamos melhorar mais, estamos numa ascendência. Nós modernizamos toda a rede pública municipal com muita tecnologia, com muito equipamento, valorização dos servidores públicos, respeito para com o professor, cuidamos bem das pessoas, mas equipamos toda a rede pública municipal. Então o que eu penso da educação? Primeiro, meu secretário de educação não será reitor de universidade. É um recado? É um recado e está dado e não vai ser. O senhor quer dar um recado? Já está dado. Sabe por quê? Nada contra. Mas o reitor da universidade tem interesse. Defesa da causa própria. Porque você pega o primeiro reitor, o professor Simadon, fantástico, grande cabeça, mas ele cuida do que da universidade. Aí o que eles fizeram? Criaram a universidade gratuita. Onde a universidade comunitária recebe a maior parte do dinheiro. Isso é defesa. Mas não é um bom projeto a universidade gratuita, João? Da maneira como as pessoas que não têm condições de pagar uma universidade, esse projeto não vem em boa hora? Para quem o que o senhor mudaria na universidade gratuita? Primeiro passo, a universidade gratuita nós vamos manter. Só que a bolsa vai ser no CPF do aluno, não vai ser na universidade. Vai te perguntar, vamos lá, Unisul, onde nós estamos hoje aqui. São 20 mil alunos. Quem são eles? A maioria absoluta é catarinense. Boa parte é gente humilde. Mas aí, o aluno é de Santa Catarina. Quer dizer que se ele vai para comunitária, lá o volume de bolsa é muito superior ao daqui. Qual é a razão disso tudo? Porque é comunitária? Não. O benefício não é da universidade, é do aluno. Então a régua tem que ser igual para todo mundo. Porém, estabelece o teto da carência.
Atende quem precisa. E tem gente que tem condições. A pessoa tem uma renda de 10 mil reais por mês. Ele precisa de bolsa? Claro que precisa. A medicina é 12 mil. Então não tem quem ganha 10 é um bom salário, mas não paga bolsa. Curso de medicina, 70% de quem faz é quem tem condições financeiras. Filho de pobre não faz medicina. Raramente faz, rarissimamente. Mas aí ele precisa de apoio. Claro que sempre tem que ter o financiamento, o subsídio, a bolsa. Eu mudo a regra. Vou estabelecer por condições financeiras e não vai ser para a universidade, vai ser no CPF do aluno. Ele vai ser beneficiado com isso. Porque você tem um negócio que está estranho. Primeiro, o filho do pintor, do pedreiro ou do agricultor, ele ganha a universidade gratuita. Mas quem é que paga o aluguel dele na cidade? Como é que ele paga o transporte diário? Como é que ele paga o alimento? Ele não tem como. Então você tem que criar o que é a universidade gratuita para o pobre com mais um subsídio de manutenção na universidade. E aí, o que nós vamos fazer? Um fundo financiador. Que o aluno, tão logo se forme, comece a trabalhar, ele vai pagar essa conta. Porque um tem que financiar o outro. Mas a lei de hoje é assim. Não, a lei de hoje você tem que prestar um serviço para o Estado. Isso. E aí essa prestação de serviço é Frankenstein. Ou seja, o cara vai cumprir uma tabelinha. Não, não é isso. Você vai fazer, vai estudar, vai receber, depois de formado, e quando tu arrumar um emprego, aquele que tem condições razoáveis, ele vai pagar a conta. O que não tem, quando arrumar o trabalho, ele vai pagar esse financiamento. Sem juros, sem correção, vai devolver esse dinheiro. Porque esse fundo tem que autofinanciar. Sabe por quê? Porque o atual governador, se for reeleito, ele vai acabar com esse programa. E tu vai me dizer por quê? Porque todo ano entra gente na universidade e isso é infinito. Se tu gasta 1 bi hoje, daqui a 2 anos tu vai gastar 2 bi, 3 bi, 4 bi. Quando é que tu para? Porque o curso de medicina é 6 anos no mínimo. A primeira turma, a segunda turma, a terceira turma e vai. E tu vai emendando e tu não para mais. Aí tu chega no limite e diz o seguinte, agora não tem mais dinheiro. Nós vamos limitar. Aí o pobre fica fora? Como ocorreu recentemente, onde centenas de alunos estão no Serasa, porque não receberam bolsa, porque não tinha mais orçamento, porque não teve planejamento. Então eu vou planejar, manter a universidade gratuita, porém para pobre, e, detalhe, vou investir no ensino médio profissionalizante. Vai ser escola de qualificação profissional. João Rodrigues, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação. A Amurel fica contente com a presença de pré-candidatos a governo do Estado. Suas considerações, sua mensagem ao povo da Amurel. Bom, primeiro, um prazer imenso estar aqui contigo, agradecer a todos os nossos telespectadores, aos amigos de toda a região da Amurel, e posso fazer um apelo a cada um e a cada uma. Pesquise mais os candidatos. Olha o que está sendo realmente feito por Santa Catarina e o que não está sendo feito. Conheça a minha história como prefeito de Chapecó e veja o que eu fiz juntamente com a minha equipe para transformar a vida daquela população. Quero fazer por Santa Catarina. Então agradeço, forte abraço a todos. Assim a gente termina mais um Linha de Fogo, hoje conversando com o pré-candidato, né, a governo do Estado, João Rodrigues. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência.